Então, hoje nós vamos falar sobre esse livro dessa professora Carla Tiepo, chamado Uma Viagem pelo Cérebro, uma via rápida para compreender a neurociência. Então, esse livro ele tem algo muito interessante, porque hoje se você vai assistir vídeos em geral, assim, na internet sobre neurociência, possivelmente alguém vai pegar ali e fazer toda uma linha de, o que que é, de fato, um neurônio, como que isso está ligado ao movimento dentro da sua coluna vertebral, como que isso envia informação para o neurônio que está lá na ponta do seu dedo. Então, a ideia aqui, ela começa a partir de uma questão anatômica, investigando as diferentes partes ali do nosso cérebro. Ela começa a apresentar, a partir da anatomia, como isso depois acaba influenciando o comportamento. E eu, inclusive, quando eu estava lendo, assim, até uns 3/4 do livro, assim, eu fiquei pensando, pô, mas ela não vai relacionar nada com o comportamento, sabe? Vai ser só anatomia. Então, tem determinados momentos que o livro fica um pouco eh, difícil por conta de muito nome, né? Então, são muitos nomes. Eu tenho um pouco mais de familiaridade, porque eu já li alguns livros de neurociência, eu já fiz formação em neurociência, então eu tenho um conhecimento melhor. Mas de fato, tem muitos, mas chega um momento dos 3/4 para os finais, os 25% finais do livro, que ela começa a fazer todas as relações, porque daí ela construiu todo esse conhecimento anatômico para depois fazer as considerações relacionando ali com a questão da anatomia mesmo relacionada ao comportamento. Então, eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena, especialmente para quem quer conhecer mais sobre neurociência e conhecer a parte anatômica. Porque a anatomia, ela é uma evidência que você não tem como refutar, né. Então vamos ver um caso que é conhecido dentro, do conhecimento do cérebro, que são os neurônios espelhos. Então a gente tem até um vídeo aqui explicando sobre os neurônios espelhos, quando eles foram descobertos, depois dá uma olhada aqui no feed, você vai encontrar. Mas basicamente os nossos neurônios, eles têm uma capacidade de replicar um determinado funcionamento que a gente está vendo de outra pessoa, e depois ele já antecipar esse movimento. Então, como que isso acontece? Por exemplo, quando você olha alguém fazendo algo e você acha que aquilo ali vai te dar prazer, o seu cérebro ele já começa a criar as conexões que são muito parecidas quando de fato você for lá e fizer aquilo que a pessoa está fazendo. Então, digamos, tem uma pessoa do seu lado comendo um amendoim. E daí ela faz assim uma ordem, assim, por exemplo, ela põe a mão ela limpa a mão na água, depois pega o amendoim, depois come. Põe a mão na água, põe o amendoim, depois come. O seu cérebro começa a replicar isso. E depois quando você vai fazer, é muito parecido o acionamento dos neurônios de quando você estava vendo, do que quando você estava fazendo. Então isso é uma demonstração, de fato, anatômica, que existe um sistema dentro do cérebro que reproduz o conhecimento, que reproduz o aprendizado que a gente está tendo de uma forma visual para a forma real aplicada. Não tem como você negar isso. Então a gente sempre soube, por exemplo, que a gente aprendia com as outras pessoas, que a gente se desenvolvia, mas a gente não tinha uma comprovação anatômica. E hoje você tem com relação à questão dos neurônios espelho. E isso vale para diferentes áreas, que você vai ver ali no livro, em que ela vai mostrando como que a anatomia, ela está de fato eh eh, produzindo uma modificação em termos comportamentais, e você tem ali as evidências daquilo funcionando. Então é bem interessante, eu acho que vale a pena para quem quer conhecer mais sobre neurociência, e quem quiser também, conheça o canal da Carla Tiempo, ela tem um canal, no YouTube, chamado Nada Trivial, em que ela apresenta diferentes visões ali da neurociência, tá. Então, é mais uma dica aí, Uma Viagem pelo Cérebro, Carla Tiepo.